para venda, né? Então, por isso que eu decidi fazer hoje a live falando um pouquinho sobre venda. Vai ter que ser um pouco mais curta, porque às 8 horas eu dou aula, então vou ter que acabar aí umas 7h30, 7h40, para dar tempo de eu me organizar aqui também, né? Eu tinha até pedido para algumas pessoas aí, se tivessem alguém, né, que quisesse conversar, tivesse alguma pergunta, mas vocês estão muito tímidos. Vocês têm que perder essa timidez e participar aqui comigo também. Então eu vou contar um pouquinho para vocês como que eu perdi a minha vergonha, assim, porque eu sou extremamente tímida. E até um milagre eu estar fazendo live, viu? Quem me conhece sabe que eu jamais pensei que eu faria isso. E quando eu comecei a trabalhar, eu morria de vergonha de vender. Eu achava assim que eu só sabia fazer, eu não sabia vender. Então, todas as vezes, assim, eu faço artesanato tem muito tempo, né? Eu fazia para ganhar um dinheirinho extra, mas eu só fazia. Quem vendia era minha mãe. Então, eu não colocava cara a tapa para ir atrás de cliente e oferecer, não. Muito menos falar valor. E eu era assim, chega a ser traumático para mim. Eu lembro que uma vez eu fazia uns brincos, eu até postei uma foto umas fotos de uns, e quem vendia os brincos eram minhas irmãs. E aí a gente foi numa loja para oferecer, para deixar em consignação. Eu fiquei muda e a minha irmã teve que tomar a frente e falar, porque não saía. Eu ficava com vergonha de oferecer, da pessoa achar que não era tão bonito, ou de oferecer e a pessoa achar que era caro. Então eu recebi aí muitas mensagens de vocês falando isso, que também tem esse problema, né? E aí eu tenho algumas perguntas aqui que me fizeram. O que fez eu perder a vergonha? Uma pessoa me perguntou como é que eu superei a questão da vergonha e ter coragem de tá expondo, né, meu produto. Uma foi quando eu comecei a ver assim, que eu realmente entendia o processo de fazer um quadro. Quando eu comecei a trabalhar, uma pessoa que vendia as peças para mim, não era eu, né? Eu não tinha contato nenhum com o cliente. Ela vendia e só me passava como é que a cliente queria. Então eu só fazia o quadro. E aí nesse processo eu fui tomando mais experiência, né? E eu fui aprimorando minhas técnicas. E era onde eu conseguia explicar. Quando eu abri meu primeiro ateliê, que foi a loja de rua, que eu tive que ter contato com o cliente, aí que eu comecei a ficar mais segura, porque eu sabia explicar por que do valor ser isso, como é que a peça seria feita. Então, a questão da vergonha, ela tá muito ligada à falta de confiança, né? E isso no início é super, ai, como é que fala? É super normal. Mas com o tempo a gente tem que ir perdendo essa vergonha. Eu acho que passou um ano eu já estava conseguindo vender bem. Eu tive 2 anos loja física. Então quem atendia lá era eu que fazia as vendas. E na internet tem a pessoa que até hoje me ajuda, que é a Larissa, que é minha irmã. Então aqui pelo Instagram é ela que faz. Mas eu já fiz muita. E eu superei justamente nessa questão de ter mais confiança, né? Que é o que faz a gente poder conseguir explicar para a pessoa o porquê do valor tá assim. Teve até um episódio que uma cliente pegou um quadro meu e enviou para um outro ateliê. E aí ela veio me questionar por que o meu estava mais caro e da outra pessoa estava mais barato. E aí realmente a gente não tem como falar do trabalho da outra pessoa, né? O que eu falei para ela foi o seguinte, olha, eu não posso responder pelo trabalho que ela faz, porque eu não sei o tipo de material que ela usa, eu não sei a técnica que ela trabalha, a tinta que ela trabalha, a resina que ela trabalha, se é de resina mesmo, se é de gesso. Eu posso falar do produto que eu trabalho, que é tudo de qualidade, e eu tenho aí anos de experiência e tudo isso conta, né? A partir do momento que eu já tenho muitos clientes, eu tenho anos de experiência, eu sou até relativamente conhecida na parte de decoração para quarto de bebê, e isso tudo influencia no valor do produto, né? E aí eu expliquei isso para ela e ela fechou o quadro comigo, ela nem questionou. Então, quando a gente realmente tem
mais segurança, é muito fácil de poder apresentar, apresentar argumentos para o cliente, né? Agora deixa eu ver aqui umas perguntas que me fizeram. Teve uma que falou que no interior as pessoas acham tudo caro, né? Mas infelizmente interior é mais caro. O cliente ele vai ter que entender, porque assim, ele tem a opção de comprar na internet, achar mais barato, mas entra a questão de frete, de prazo para entrega. Então tudo isso aí você pode expor para ele, falar, realmente interior é mais caro porque as peças que chegam para você também ficam mais caras, né? Quando a gente está em capital, em cidade maior, é mais fácil da gente encontrar fábricas de fornecedores, tem muitas opções. Agora no interior realmente é complicada. E a questão da pessoa escolher, né? Ou pede com prazo maior, de um lugar que às vezes não conhece, que não tem contato, ou pede de você, que vai ser um pouco mais caro, mas não vai pagar frete, vai poder, com certeza o prazo para entrega é bem menor. E também me perguntaram assim, que ficam com vergonha de fazer o orçamento na frente do cliente. Eu também tinha essa vergonha. E aí, como é que eu resolvi esse caso? Eu sei que tem muitos ateliês que trabalham com a forma assim de precificar pela quantidade de item do quadro, se o nome é composto, o tipo de tinta, se for tinta metálica, é mais caro. Então eu sei que tem vários que trabalham assim. Eu não trabalho. O meu, eu trabalho com o tamanho. Um quadro médio, eu vou vender por X. O que vai diferenciar o valor se for um aplique, um nome é um valor, independente do nome. Não tem nome composto, eu não cobro mais. Se for um quadro com cenário ursinho, se a pessoa quer colocar um cavalinho, um barquinho, a mais do que ela tinha me pedido, o modelo que ela tinha me pedido, eu não cobro, porque a diferença é muito pouca. E na hora de passar preço, é justamente nessa parte que facilita, né? Então, o meu aumento de preço se o tamanho do quadro aumentar, se tiver frase e se tiver LED. E se aumentar uma quantidade de ursinhos, se quiser colocar 2 ursinhos. Agora, a quantidade de peças, não. E aí fica muito mais fácil de você passar, porque você vai ter tabelado os seus valores, né, por tamanhos de quadro. E se ela quiser colocar um ursinho, você já olha lá na tabela, o ursinho acrescenta tanto, vai ficar tanto. Eu quero um LED. Com LED vai acrescentar mais tanto. E aí fica muito mais fácil de você passar. Você não precisa deixar para uma segunda hora, né? Para depois, para passar o orçamento para o cliente. Você passando na mesma hora, você consegue fechar com certeza mais fácil do que deixando para depois. Pelo menos foi dessa forma assim que deu certo para mim, né? Agora tem muita gente que tem medo de falar o valor e perder o cliente, pelo cliente achar caro. E aí entra na parte da argumentação que eu já falei, né? Que é tudo questão de explicar o porquê o seu preço é aquele. Existe valores, existe preço. Preço é o dinheiro. O valor é o valor que aquele objeto vai levar para sua cliente. Para quem trabalha com coisas para bebê, ainda mais essa questão assim de decoração, de quartinho, de quadro, o valor é muito alto, porque naquele momento é um momento muito especial, né, para a mãe, para o pai. Então as pessoas elas não medem esforços para conseguir realizar esse sonho. Então o valor do quadro ele é alto. A forma que eu fazia para vender eu vou fazer tudo personalizado, 100% personalizado da forma que você pedir. No início, eu mandava o passo a passo para a cliente por foto. Então, ela conseguia acompanhar comigo todo o processo de montagem. Se ela quisesse um nome um pouquinho para o lado, dava tempo de eu arrumar. Então, tudo isso influencia na questão do valor do produto. Uma atenção a mais que você dá para sua cliente faz toda a diferença. Deixa eu ver o que mais de pergunta. Até se vocês tiverem alguma pergunta, pode me mandar aí, porque eu tô lendo as que me mandaram no final de semana. Tem muita gente que tá desistindo de trabalhar com artesanato porque não sabe cobrar. E isso não pode, né? Você tem que ir se adaptando, vai aos poucos. Um conselho assim, que eu dou para quem tá começando e não quer ter esse contato direto com o cliente agora,
é procurar lojas de decoração no ramo que você quer seguir. Se for de quarto de bebê, você vai numa loja que vende kit de berço, faz parceria aí com designer de interiores, para eles estarem te indicando, ou você deixar peças em consignação. Quando eu comecei, eu fiz muito isso. Eu deixei, eu acho que em umas 3 lojas aqui em Goiânia, modelos de quadro, e quando ela vendia, ela me passava o pedido, né, a personalização do jeito que ela queria, e eu entregava o quadro prontinho para ela e ela entregava para cliente. Então eu não tinha contato nenhum com o cliente. Até você pegar mais segurança, eu acho que essa é a forma ideal. Agora, quem não tem esse problema de ter contato com o cliente, né, eu acho que o Instagram é a melhor ferramenta que a gente tem hoje aí para estar vendendo. Instagram, site, é tudo questão de você divulgar. Tem gente também que estava vendendo fiado. Eu não sei como é que vocês vendem fiado. Eu não vendo, nunca vendi. Para dizer que nunca, eu vendo quando é amiga minha, que eu sei que ela vai encomendar e ela vai pagar. Agora, pra gente que eu conheço, eu não vendo. Para você vender, você pede aí uma porcentagem, né? Para dar pro pedido. E o restante quando o quadro estiver pronto. Hoje, quando a pessoa já me pergunta o valor, eu respondo o valor e eu já falo a forma de pagamento. Olha, a forma de pagamento é a seguinte: tem 2 opções, 50% no pedido, 50% quando o produto estiver pronto, ou no cartão de crédito, ou transferência. Agora, fiado não tem como não, gente, ainda mais que é produto personalizado. Então, o meu site, eu preciso divulgar ele mais. Eu divulgo mais o Instagram e o Facebook. O site, eu confesso que eu peco nessa parte. Mas tem várias formas de divulgar. Vocês têm o gerenciador de anúncios do Facebook, tem ferramenta para tudo isso. Se vocês soubessem a quantidade de opções que tem para fazer divulgação, é muito grande. Eu aconselho pagar divulgação no Instagram, porque quando a gente faz uma postagem normal, mas não é caro não, porque compensa. Quando a gente faz uma postagem normal no Instagram, eles não distribuem, a nossa postagem não chega nem para 10% dos nossos seguidores. Então, quando você impulsiona a postagem, ela vai atingir o público do seu Instagram e você direcionando, ela consegue atingir novas pessoas. Então, compensa. A minha divulgação, ela é mensal, ela não para. E eu tenho muito retorno. No mês que eu não invisto o que eu tô acostumada a investir, eu vejo diferença no valor do faturamento. Deixa eu ver o que é mais de pergunta. Teve gente que falou aqui que é caro, mas o Instagram você consegue pagar, o mínimo acho que é R$10 por dia para fazer divulgação. Isso aí você já consegue. Você pode fazer R$10 por dia em 3 dias, 5 dias. Começa a testar os dias que fica bom para você. Eu fiz muito tempo só impulsionando no botãozinho que tem embaixo das fotos. Só impulsionando ali, para mim já dava muito resultado. E agora já tem uns meses, eu comecei a fazer pelo gerenciador de anúncios, que aí realmente a gente consegue colocar, como é que fala, gente? Direcionar para o nosso público. E aí eu consigo direcionar para grávida, consigo direcionar para pessoas que têm interesse em maternidade, paternidade. Então, isso tudo aí vai para o público certo. E outro conselho que eu dou, que eu não fazia, e depois que eu comecei a fazer, deu muita diferença para mim, foi impulsionar para as cidades ao meu redor. Porque antes eu impulsionava para o Brasil inteiro. Mas, assim, eu tenho clientes de Manaus, e o frete para Manaus é uma fortuna. Era quase o valor do quadro. E tem gente que paga. Mas eu comecei a divulgar agora aqui para o entorno, né? Eu moro em Goiânia, então peguei os estados que estão contornando Goiás. E o número de fechamento aumentou, acho que por conta do valor do frete. Pois é, eu fiz muito tempo pelo botão do Instagram e pra mim ajuda, viu? Agora eu aconselho vocês a começarem a mexer no gerenciador de anúncios do Facebook. Cria aí um gerenciador de negócios e aí lá dentro você faz o gerenciador de anúncios. Luísa,
Essa parte eu tô tentando convencer minha vendedora a participar comigo, porque hoje é ela que tem mais contato com os clientes, né? Mas quando eu fazia a venda, eu mandava uma mensagem. E aí, vamos fechar? Decidiu? Mandou uma mensagem. A gente não pode ficar em cima da cliente, né? Mas eu acho que a gente tem que dar uma atenção para saber se ela alguma coisa que ela não gostou, falar que dá para mudar. Tenta sondar, né, a pessoa. Lá tem muita opção de anúncio. E outra coisa, aí ó, gente, é a Larissa, ó, a Lara C. de Paula é minha vendedora. Perturba ela aí pra ela fazer, que ela chamei ela hoje, ela não teve coragem. Essa parte do gerenciador eu vou estar ensinando no curso para as minhas alunas, que é um pouco mais complexo, então eu preciso de um pouco mais de tempo. Sônia, ele consegue. Pelo gerenciador de anúncios, você pode optar, né? Aonde você quer anunciar. Mas se você quiser anunciar no Facebook e no Instagram junto, em um só anúncio ele faz. Então, realmente, assim, a ferramenta deles é fantástica. E é uma coisa que a gente tem que estudar, né? Quem quer trabalhar com a internet tem que ficar por dentro das novidades aí de divulgação, de marketing. Então, realmente faz diferença. E vocês têm mais alguma pergunta? As perguntas aqui que me perguntaram no final de semana, eu acho que eu já respondi todas. Que eu tô com o horário corrido, eu acho que eu tô falando até rápido demais. E aí, vocês têm alguma dúvida? Ah, outra coisa que eu ia falar. Uma coisa que fez muita diferença pra mim é porque no Reels e no IGVT, o Instagram não dá pra gente impulsionar. Então, geralmente, quando não tem essa opção de pagar para divulgar, eles distribuem mais para mais pessoas. Então, fazer vídeos no caso assim, você pode fazer um vídeo e postar no Reels mostrando um quadro seu, uma peça sua. Ele atinge muito mais pessoas do que uma postagem normal e você não precisa nem impulsionar. Então, no Reels e no IGVT compensa você fazer vídeo mostrando as peças. Não, meu site ele fica numa plataforma que chama Nuvem. Se jogar no Google aí, põe Nuvem Loja que vai aparecer. Eu que fiz o site 100%, é uma loja virtual, mas não é do Facebook não, é um site mesmo. Uai, para ele não sumir quando passa o valor, eu acho que é justamente perguntando se quer fechar, explica que dá para personalizar, né? Explica o seu trabalho, o que dá para fazer, né? As opções que você tem de fazer. Quando eu vou vender, eu falo, meu produto é 100% personalizado. Eu vou fazer da forma que você pedir, qualquer coisa assim de questão de personalização, dá para alterar para usar as cores que você está usando no quarto. Se você quiser também uma arte diferente das que eu trabalho, quando é peças de MDF, eu consigo fazer. Então, isso tudo aí você já vai conquistando o cliente, né? Mostrando para ele que você consegue atender a todos os desejos que ele tiver. Então, eu acho que isso realmente faz muita diferença. E eu vejo assim, tem muita cliente que elogia minha vendedora justamente por isso. É pela atenção que ela dá. Ela pega o passo a passo, ela mostra vários modelos e aí a pessoa ela pode mostrar, olha, eu quero essa cor de moldura com esses objetos que colocou nesse outro quadro, com o ursinho com aquela roupa, e aí a gente eu vou montar o quadro de acordo com o que a cliente pediu. Então, de onde que eu compro as miniaturas do quadro? Eu tô fazendo uma parceria com uma fábrica para poder estar indicando para vocês. Por enquanto, eu tô passando somente para as alunas a questão das peças para montar o quadro, né? Para montar os quadros. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aqui não. E eu acho que é isso, gente. Se vocês tiverem dúvida, a gente ainda tem 10 minutinhos aí. Eu dei uma acelerada hoje. Deixa eu pensar se eu tenho mais alguma coisa para falar relativa a isso.
Eu acho que é só, né, então. Eu acho que eu dei uma resumida, mas eu prometo que eu vou fazer um vídeo com um pouco mais de calma, que tem muito assunto para abordar nesse tema. Ixi, há quanto tempo que eu vivo de artesanato? Que eu vivo só de artesanato, deve ter uns 7 anos. 7 anos para mais. Tem 8 anos que eu trabalho com artesanato, mas eu ainda fazia uma coisa ou outra. Mas tem uns 7 anos que eu só faço artesanato. Então, Luísa, eu preciso acabar primeiro essa turma, porque vai ser o mês de novembro inteiro de curso, né? Vão ser todos os dias. E só depois que eu terminar que eu vou ver se eu vou conseguir lançar uma nova turma agora em dezembro ou janeiro. Mas ainda não tem nada certo. Inclusive, quem tiver interesse em receber informações sobre o curso, no link da bio tem um link para você poder cadastrar seu e-mail para você ser avisado assim que abrir e assim que eu tiver alguma novidade sobre os cursos. Publicar nos status? Status da onde? Nos stories? Não entendi, que status é esse? É Nartes Decor? Tem alguma outra empresa? Empresa de quê? Verônica, o botão do Instagram, o seu Instagram ele tem que ser de empresa. Quando você posta uma foto, bem embaixo da foto tem um botão escrito impulsionar. E aí você clica lá e já vai te direcionando um passo a passo do que você tem que fazer. Então ele é bem simples, assim, para quem não tem habilidade, o impulsionar é ótimo. É questão de ateliê Encantos do Bebê, questão de tintas, de técnicas, tudo eu passo a passo para as minhas alunas. Maria, eu até tentei assim ajudar vocês nessa questão, né, do MDF, da resina, mas assim, tinha tanta gente no grupo e não conseguiu finalizar nada de venda. E eu não sei se vocês estavam achando que a quantidade, porque eu realmente, para eu pedir da fábrica, eu preciso de uma quantidade maior, né? Eles não fazem pedidos para poucas peças. Então, como eu não tive retorno, para eu não ficar perdendo tempo, né? Porque o meu dia ele é muito corrido. Para eu não ficar perdendo tempo, eu vou estar atendendo somente as alunas agora. Tanto na parte de resina quanto na de MDF. Se eu vivo só de artesanato, eu vivo só de artesanato. Já tenho 8 anos. E eu, graças a Deus, vivo muito bem. O artesanato tem muita gente que acha, eu achava também, né? Que era só para complementar a renda. E não é. A partir do momento, assim, que você se dedica, que você investe no seu trabalho, que você confia, né? Você consegue ter um lucro, um salário. Vamos colocar que é um salário muito bom. Você testou-se da caneta? Funciona, né? Ela é muito prática. Eu também adorei essa ideia dessa caneta. Ateliê Encantos Baby vai ser um prazer te ensinar, viu? Para todos que têm interesse em entrar, eu tô... É muito engraçado, porque eu nunca me imaginei como professora. Jamais. E eu tô gostando, gente. Nunca imaginei que eu ia gostar de fazer live. Tô gostando de fazer. Para impulsionar no Instagram é um patrocinado, né? Você tá pagando para ele distribuir para mais pessoas, então você paga. Ixi, quantos quadros eu consigo fazer por mês? É muito, viu? Porque assim, eu criei uma forma, eu sou muito prática, então eu criei uma forma assim, eu tô fazendo uma moldura, deixo ela secando, já vou preparando outra, e assim eu vou fazendo. É complicado eu te falar uma quantidade de quadros, porque eu não faço só quadros, né? A minha especialidade, o que eu amo fazer é os quadros. Mas eu faço quadro, eu faço kit higiene, eu faço abajur, eu faço lembrancinha. Então,
tudo nessa parte eu faço. Então, realmente, para eu te passar a quantidade de quadro que eu consigo, se fosse só quadro que eu trabalhasse, eu com certeza ia dobrar essa quantidade aí de quadros que eu faço. Eu só tenho um ateliê Luciana Coutinho. Eu só trabalho com isso. Trabalho 100% do meu dia é no ateliê. Trabalho em casa. Uma das partes boas de trabalhar com artesanato é porque a gente pode trabalhar em casa. Eu mesma, assim, igual final de semana, tinha alguma coisa para eu fazer. Eu tô numa época que eu não tô vendo televisão, porque a gente liga a televisão é só tragédia, né? Então eu não assisto televisão. Alguma horinha vaga que eu tenho, que eu tô sem fazer nada, eu venho aqui pro ateliê e começo a adiantar meu serviço, meu trabalho, né? Então eu adoro trabalhar com artesanato, gente. Quando eu comecei, Cris, eu vendia um quadro e comprava o material. Eu vendia o quadro, pedia a entrada, né, o valor da entrada, ia lá e comprava o material. Eu não tinha dinheiro para ter estoque. Então era desse jeito, era vender e comprar material. Hoje eu já tenho um estoque eu tenho muito estoque de resina, de moldura, de pote de porcelana, então essa ursinho, o que eu uso aqui no dia a dia, eu tenho de estoque, porque para mim já compensa, né? Como eu compro em grande quantidade, para mim compensa já deixar aqui que eu não perco tempo saindo para comprar outras coisas. Rosenilda, eu ensinei a usar essa caneta. Tá lá no YouTube. É essa caneta aqui, ó. A marca dessa aqui é Casmac. Mas qualquer caneta dessa funciona. Aí, ó, a minha vendedora, ela... Ai, ela quase me mata quando eu atraso algum pedido, gente. Silvana, tem algumas coisas que eu trabalho em gesso. Algumas coisas, assim, não são todas as peças que as pessoas querem fazer em resina. Então, assim, quando eu vendo uns anjos maiores, então eles são de gesso. Ontem me perguntaram, eu postei um quadro de fazendinha, os bichinhos são de gesso, porque as fábricas não têm interesse em fazer molde para essas peças em resina. Maria, eu deveria ter feito, viu? Mas eu sempre fui de aprender tudo sozinha. Tanto a parte de artesanato, que eu nunca fiz nenhum curso, tive que ir quebrando a cara aí para aprender. Levou alguns anos para isso, mas eu consegui. Quanto a parte de rede social. Quando eu comecei era só o Facebook. E quando já saiu a opção de poder divulgar, eu já comecei a divulgar, assim, da forma que eu achava que dava, mas que foi dando retorno. Eu consegui crescer muito dessa forma, de realmente de pagar para divulgar. Faz toda a diferença. Se eu fosse vocês, eu começava a divulgar. Começa a investir que logo vocês vão ver retorno. Então, meus potes de porcelana vêm de São Paulo. Agora, a cidade certinha, eu não lembro qual que é. Pois é, Tati, tem muita gente que tem vontade de sair do trabalho e trabalhar só com artesanato. Não sei se todo mundo conhece porque que eu comecei a mexer com artesanato. Eu tive 2 empregos de carteira assinada, né? Fiquei 2 anos em cada um e foi meio traumático, assim. O meu chefe só gritava. Ele gritava, xingava a gente e eu chorava o dia inteiro. Só chorava naquele emprego, Deus me livre. Saí desse e fui para um outro que era ótimo, mas tinha uma parte meio chata. Então, depois que eu saí desses 2, eu prometi para mim que eu não ia mais trabalhar para ninguém, porque eu não queria mais me sujeitar às coisas que eu passava nesses empregos. E eu, na época, faltava 1 ano para me formar em design de interiores. E aí eu comecei com artesanato só para complementar minha renda, que eu estava recebendo seguro-desemprego. Só que aí o artesanato
foi tomando assim uma proporção tão grande na minha vida que eu me formei. Sou designer de interiores, mas eu nunca exerci. Só trabalho com artesanato. Pois é, Eide, tem que colocar pressão nessa menina aí pra ver se ela toma coragem. Mas ela já tá avisada que esse mês ela vai aparecer. Emílio, os ursinhos, como eu compro em grande quantidade, eu peço do AliExpress. Tem vez que dá azar de pedir de uma loja que não tem nada a ver com a foto, né? Chega uns ursinhos parecendo um ET. Mas pelo valor que a gente encontra, que eu encontro aqui em Goiânia, pra mim compensa pedir de lá. Mesmo a demora que tem, inclusive eu tô com uns 500 ursinhos que tá perdido, mas que vai aparecer aí pra mim. Tem uns 2 meses que eu pedi, até hoje não chegou. Não, Cida, a fiação do LED fica toda escondida, não dá nem pra ver que tem. Eu não tenho nenhum quadro aqui com LED, senão eu mostrava. Mas eu acho que esse vídeo, eu acho que ainda tá disponível no canal do YouTube, viu? Aí eu fico muito feliz, gente, que vocês estejam gostando do meu trabalho. Não sou casada, não sou casada, nem tenho filho por enquanto, mas se Deus quiser não vai demorar muito não. Pois é, Letícia, o dólar tá alto, mas se eu não comprar de lá, eu vou ter que comprar aqui. O valor que as pessoas vão pedir de lá, eles ainda vão colocar o lucro deles em cima, então com certeza que eu vou pagar muito mais caro, né? Não tem pra onde fugir, infelizmente. Ah, obrigada, Cris. Obrigada, Si. Assim, eu fico muito feliz. Eu fico aqui tentando, né? Tem muita gente que me manda direct e eu, na medida do possível, tento responder todo mundo. E às vezes a gente não sabe, né? Eu não sei o que vocês estão achando. Então, eu acho maravilhoso quando vocês me mandam alguma coisa aí falando que tá gostando. Realmente pra mim faz toda a diferença, porque senão não tinha por que eu continuar, né? Mas eu acho ótimo. Luísa, eu sou de Áries. Não tem muita coisa a ver com o meu signo, não, mas Áries geralmente é mais pra frente, né? Não tem vergonha. Essa parte eu não sei o que aconteceu, não, com esse signo. Uai, eu não vi, não, Dayana. Não vi seu quadro, não. Depois eu vou procurar, porque realmente eu não vi. Ó, Tati, uma coisa eu te falo. Eu até tava comentando ontem com as meninas na aula. A gente fez nossa aula inaugural ontem. E aí eu tava explicando que, assim, o curso que eu dou, ele é bem focado na parte de pintura das molduras. Porque eu sei que é uma parte, assim, que eu tenho muito diferencial. E a parte da pintura, você consegue trabalhar em qualquer objeto, né? Eu até postei mais cedo aí nos stories uma imagem que eu fiz com uma das técnicas que eu uso. Então, o nicho para poder trabalhar com artesanato é muito grande. E fazendo o curso, eu tô ensinando aqui nesse curso, eu tô ensinando 15 pinturas, né, diferentes. A quantidade de peças que vocês vão conseguir fazer vai ser muito grande. E você tendo muita opção pro seu cliente, é difícil ele não fechar com você. Não, Daiane, eu vou dar uma olhadinha assim. E é isso, gente. Eu vou ter que encerrar aqui porque eu tenho que preparar para a aula às 8 horas. Mas foi ótimo. Inclusive, quem tiver. Eu quero fazer, vamos deixar marcado já. Toda quarta-feira é esse horário, das 7 horas. Agora tem que ser às 7, porque às 8 eu tenho aula, né? Então vamos deixar marcado. Toda quarta a gente tem live. E quem tiver alguma sugestão aí de tema, me manda. Porque aí eu posso estar ajudando, né, vocês igual. Eu não imaginava que ia ter tanta gente que tem problema em passar valores. E eu acho que eu tive mais de 100, coloquei a caixinha lá de pergunta, né? Eu acho que foram mais de 100 pessoas falando que tinha dificuldade. Então,
Amanhã eu vou deixar uma caixinha de sugestões, me mandem sugestões para a próxima live. E também me fala aí o que vocês acham que pode melhorar. Eu tenho feito respondido muito stories com vídeo, porque para mim é mais fácil, né, de fazer. Agora eu queria também saber de vocês se é mais prático ou se escrevendo é melhor. Às vezes eu fico até com vergonha de tantos stories que eu posto. Vai ficar gravado lá no YouTube. Inclusive, quem não se inscreveu no YouTube, se inscreve, porque eu tenho vontade de fazer mais lives. Só que aqui no ateliê, como eu tenho muitas clientes, acaba que as lives fogem totalmente assim do tema delas, né? E pelo YouTube ficaria mais fácil, só que lá eu preciso ter 1000 inscritos. Já tô com 350, falta mais um pouquinho. Mais 600 e pouco, né? Então, quem não se inscreveu, se inscreve lá. Pra gente poder intensificar essas lives aí. Vai ter como ajudar muita gente. Então que bom. Então, que bom que vocês estão gostando dos vídeos. Ótimo. Então, gente, eu já vou encerrando por aqui. Eu agradeço a todo mundo, né, que veio aqui participar um pouquinho comigo. E para as minhas alunas, às 8 horas a gente já se encontra lá no outro perfil, tá bom? Então, um beijo para vocês. Tchau, tchau.